Olá, queridos alunos. Estamos aqui no nosso quarto encontro sobre legislação do Sistema Único de Saúde. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, que estejam bem acomodados e que estejam conseguindo acompanhar esse nosso cronograma de uma forma leve, tranquila, e que a gente esteja podendo agregar ao seu objetivo, que é a aprovação do concurso. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a Política Nacional de Atenção Básica, especificamente aí, a Portaria 2436, de 21 de setembro de 2017. De acordo com o que está descrito aí em tela, está lá descrito no edital de legislação do SUS para o concurso da CESAP. No entanto, eu queria fazer um adendo aqui. A gente tem a Portaria 2436 de 2017. No entanto, em 2017 também, né, o Sistema Único de Saúde agrupou vários documentos que ele tinha em portarias de consolidação. As portarias de consolidação reúnem vários documentos. A 2436, que é a Portaria da Política Nacional de Atenção Básica, está dentro da Portaria de Consolidação número 2. Tá, por que você está dizendo isso? Porque toda e qualquer alteração que surgiu depois dessa consolidação, ela não é mais alterada no documento original. A alteração fica lá na Portaria de Consolidação. A gente não sabe como é que a IDECAM vai cobrar a questão. Se ele vai cobrar exatamente como está na 2436, eu tenho essa interpretação, uma vez que ele trouxe especificamente a legislação, não trouxe a política, ou não, Política Nacional de Atenção Básica, e quando ele traz, a gente já sabe que são as situações mais atuais, não trouxe a 2436 e suas atualizações, nem trouxe a Portaria de Consolidação número 2. Então, entendo que a banca vai cobrar especificamente o que está aí na 2436, porque algumas situações dela já foram alteradas. Mas não se preocupe, eu vou trazer aqui, eu vou trazer o que está na portaria, os principais pontos que foram alterados, que geralmente caem nos concursos, caso a banca peça dessa forma. Mas acredito que, para não ter implicações jurídicas de anulação, ela vai cobrar o que está na 2436, que muita coisa não foi modificada, se mantém originalmente, né? E para não ter essa questão da portaria de consolidação, ela não ter citado, enfim. Mas aqui, para vocês entenderem que a gente vai, por isso que eu digo, né? Isso aqui está na 2436, isso aqui foi alterada pela portaria de consolidação. Aquele mesmo esquema, né? A gente vai passar aproximadamente aqui 50 minutos, uma hora, e nós vamos trabalhar com 12 questõezinhas acerca da temática. Eu trago a questão e a gente vai resolvendo juntos. Só relembrando, né, o modelo de organização da gestão e do Sistema Único de Saúde, a gente sabe que o SUS agrupou ações e serviços, né, de mesma caracterização de densidade tecnológica em atenção básica, média e alta complexidade, sendo a atenção básica o nível de atenção à saúde, onde se faz lá promoção, prevenção, reabilitação, enfim, como a gente sabe, né, vigilância em saúde, com menor caracterização de densidade tecnológica. E, para cada nível desse, existem políticas que tratam de forma muito mais minuciosa de como deve ser a organização e o funcionamento desses níveis de atenção à saúde. Por isso que hoje a gente vai conversar um pouco sobre a política que trata da organização, não é? De como deve acontecer, do que se propõe para a atenção básica no Brasil, que é a PENAB. A PENAB teve sua primeira edição em 2006, a segunda em 2011 e a terceira agora em 2017. Mas a história de organização da atenção básica no Brasil não começa com a PENAB. Os cuidados primários começam antes da questão do SUS, né? Da criação do Sistema Único de Saúde. No entanto, depois do sistema, pela característica inclusive, né, do modelo de atenção, entendendo a saúde como estrutura social, é que a atenção básica ela se fortaleceu cada vez mais. Em 1991, a gente tem o Programa de Agente Comunitário de Saúde, não é? Que esse Programa de Agente Comunitário justamente é para cada vez descentralizar mais as ações, cadastrar as famílias, né? Entender essa questão da atenção básica. Em 94, a gente teve o PSF, o Programa de Saúde da Família, e em 2006 a consolidação da estratégia, que ela é mais ampla do que o programa. E de lá para cá, a gente vem trabalhando com a consolidação e reafirmação da importância
da estratégia de saúde da família para a atenção básica. A atenção básica, né, a intenção é que justamente as equipes, os profissionais de saúde, eles cheguem cada vez mais lá na ponta, capilarizem esse cuidado, para que a gente tenha uma boa resolutividade na atenção básica, não é? E a atenção básica tem uma característica, ela se trabalha com base territorial, como a gente vai entender, né? Cada unidade básica de saúde, cada equipe, ela cuida de um pedaço deste território. Lembra que território é uma estrutura viva, não é somente o espaço geográfico, é um espaço geográfico que se define, mas ali é uma estrutura viva de movimento social, de componentes sociais, equipamentos também de saúde, equipamentos, quando se lê, não obrigatoriamente equipamento, monitor, essas coisas, mas as estruturas que a gente tem dentro do setor saúde, tá? Faço essa breve introdução para que a gente não caia direto lá nas questões. Então, vamos começar aqui. Questãozinha 1, tá? Assinale a alternativa correta a respeito das diretrizes estabelecidas pelo artigo 7 da Política Nacional de Atenção Básica, considerando os princípios fundamentais e as recentes atualizações. Ah, Tati, eu não lembro o que está nesse artigo 7, tá? Enfim, tudo bem, não é para decorar essas questões, esse artigo 7, mas vamos ler que aí você vai conseguir responder. Inclusive, na atualização da portaria de consolidação, ele aparece como artigo 8. De acordo com o artigo 7, a PENAB reforça a necessidade de flexibilizar as responsabilidades das equipes de atenção da família, permitindo que o atendimento domiciliar seja opcional. Não, não, não. Uma das características, tá, da estratégia de saúde da família e das equipes que compõem essa estratégia é o atendimento domiciliar. Então, esse atendimento domiciliar ele não é opcional, tá? E ainda diz que as ações de vigilância epidemiológica serão gerenciadas pelo hospital. Não, cada serviço vai gerenciar, né, dentro da sua responsabilidade, as ações de vigilância. Na PENAB, se prevê que a atenção primária gerencia suas ações de vigilância. Então, isso aí não tem como. O artigo estabelece que as equipes de atenção básica devem ser formadas exclusivamente por médicos e enfermeiros. Não, não. Então, as equipes de atenção básica, né, que a gente sabe que a portaria de 2019, ela traz não mais as equipes de atenção básica, e sim as equipes de atenção primária. Nas equipes de atenção básica, se prevê médico, enfermeiro e técnico de enfermagem, tá? E ainda a equipe mínima, ainda podendo fazer parte dessa equipe, cirurgião dentista, técnico auxiliar de saúde bucal e agentes comunitários de saúde e agente de combates à endemia. Sendo com exclusão de outros profissionais da saúde, como fisioterapeutas e nutricionistas, para manter a autonomia de gestor municipal. Não tem relação com a autonomia de gestor municipal, tá bom? Esses profissionais como fisioterapeutas e nutricionistas, eles compõem hoje a EMUT, que era o antigo NASF, a EMUT depois de 2023 e o antigo NASF pela portaria de 2017. O artigo 7 determina a atuação das equipes de atenção básica, que a atuação das equipes deve ser multidisciplinar, assegurando a integralidade da atenção, organização do trabalho em equipe e responsabilização pelo cuidado em saúde do território, com ênfase na longitudinalidade. Perfeito. Quando ele diz equipe multidisciplinar, tá certo? Equipes de atenção. Sendo médico ou enfermeiro, já se considera multidisciplinar, né? E ainda tem técnicos, agentes comunitários, e essas equipes ainda são apoiadas por outras equipes multidisciplinares. Porque você vai entender aqui que existe a composição mínima das equipes. E ainda essas equipes podem ser agregadas de outros profissionais, a equipe de saúde da família e a equipe de atenção primária. Existem outras equipes, como o caso da EMUT, que pretendem, né, se integrar para atender de forma integral esses indivíduos dentro das suas necessidades de promoção, prevenção, proteção à saúde e reabilitação. Quando ele diz com ênfase na longitudinalidade, que é um atributo da atenção primária, é entender que as equipes são capazes de acompanhar esse indivíduo ao longo de sua vida, nas diferentes fases do seu ciclo vital. Então, está perfeito aí. Segundo o artigo, a atenção básica no Brasil deve priorizar a promoção da saúde por meio de um atendimento reativo, direcionado principalmente por demandas espontâneas, estabelecendo o vínculo com o território somente, está todo errado aí. Deve priorizar a promoção à saúde, tudo bem, atendimento reativo não, proativo, para promover a saúde, não deve reagir ao que já se tem, não é?
direcionado principalmente por demandas espontâneas, não há essa necessidade, tá? A promoção deve ser feita de forma rotineira, não é? Estabelecendo o vínculo com o território sempre, não é somente em situação de emergência. A característica da atenção básica e dos profissionais que fazem parte, inclusive quando eu estou falando aqui, atenção básica, atenção primária, pela portaria são termos semelhantes, tá? Então não se preocupem, os dois estão certos, e uma das grandes características é a formação do vínculo. Artigo 7. Propõe que a atenção à saúde seja pautada em metas quantitativas estabelecidas exclusivamente pelo gestor municipal? Não. As metas, né, para a saúde, elas são pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite. E não são só metas quantitativas, também são metas qualitativas. Se há necessidade de seguir as diretrizes federais de atenção básica, tem que seguir, visando uma autonomia para a gestão local. A autonomia da gestão local é dada, mas é uma política nacional que envolve as 3 esferas, inclusive com planejamento e financiamento tripartite. Ok? Então, vamos só lembrar aí do artigo 2º da PNAB, né, da portaria 2436, portaria 2436, vamos lá. Artigo 2º, a atenção básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação. Atenção aí, que essa PNAB 2017 trouxe, além de tudo isso que já trazia, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde na atenção básica. Desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Então, essas equipes assumem responsabilidade sanitária, né, por cada território daquela que ela está responsável. A atenção básica será a porta de entrada preferencial, tá certo, da rede, quando o usuário precisar acessar o SUS ou a rede de atenção à saúde. Será a porta principal e prioritária. E ela é centro de comunicação com toda a rede. Lembre-se que o indivíduo, o usuário, ele é do território, e quem responde pelo território é a atenção básica. Ele vai lá na atenção especializada quando precisa, ele vai lá na alta complexidade quando precisa, mas ele vai retornar para a sua base territorial. Então, ela é coordenadora desse cuidado do indivíduo, ela é quem coordena, né, que o indivíduo, estou com a gestante, ela vai lá para o alto risco, mas ela não deixou de ser do meu território. Eu continuo coordenando esse cuidado, tá? E ordeno as ações e serviços disponibilizados na rede, inclusive ordeno esse usuário dentro da rede. O processo de trabalho, a combinação das jornadas de trabalho dos profissionais das equipes e os horários e dias de funcionamento devem ser organizados de modo que garantam amplamente o acesso, o vínculo entre as pessoas e profissionais, a continuidade do cuidado, a coordenação e a longitudinalidade do cuidado. Só lembra aí uma questão, tá? As unidades, né, que abrigam que estão dentro da atenção básica e que abrigam essas equipes podem ser as unidades básicas de saúde e as unidades de saúde da família. Qual é a diferença? É que para ser uma unidade de saúde da família, ela precisa ter pelo menos uma equipe de saúde da família, tá? Essas unidades devem funcionar de segunda a sexta-feira, pelo menos 8 horas por dia, 40 horas por semana. E hoje já existe a possibilidade de horários alternativos, que tem que ser negociado com o Conselho Municipal, e da expansão do horário até a noite, não é? Com o acréscimo de equipe e de remuneração. Questãozinha 2. Considerando as diretrizes estabelecidas pela Portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e reorganiza a atenção primária à saúde no Brasil, assinale a opção correta, de acordo com as evidências mais recentes da literatura científica brasileira. A Portaria 2436 estabelece que os municípios devem manter a proporção de, no mínimo, uma equipe de saúde da família para cada 1.000 habitantes, de forma nenhuma, tá? Deixa eu procurar aqui para ajustar esse A. Não. A gente sabe, né, que as equipes de saúde da família devem ficar com, no mínimo, 2.000 pessoas. Recomenda-se, né? Então, de 2.000 a 3.500 pessoas. A portaria redefine o conceito de atenção primária como sendo um nível exclusivo de atenção à saúde por baixa complexidade, não. Com foco majoritário em atendimento curativo, também não. Olha só, até esse termo foi modificado para não levar a crer que baixa complexidade só tem coisas simples na atenção primária, não é isso.
é por baixa densidade tecnológica, tá? Então, não é baixa complexidade. E o foco majoritário da atenção primária não é curativo, ele é preventivo, tá? Sem, claro, desconsiderar as questões curativas que devem ser feitas neste nível de atenção. A portaria 2436 estabelece que as equipes de saúde da família devem ser compostas exclusivamente por médico, enfermeiro, técnico e agentes, não, minimamente. Mas elas podem, a composição mínima é essa, mas podem ser compostas, como eu disse, cirurgião dentista, técnico auxiliar de saúde bucal, tá bom? Então, aí também está errado. Uma das principais inovações trazidas pela portaria é a introdução de mecanismos de cofinanciamento federal, estadual e municipal, em que os incentivos financeiros das equipes estão vinculados ao desempenho e meta. Esse cofinanciamento é uma portaria, inclusive, recente, já era previsto, mas se reestruturou a portaria em 2024, e, de fato, o financiamento ele é tripartite, tá? E está vinculado às metas, né? A cobertura, por exemplo, cobertura vacinal, cobertura de atendimento às gestantes e por aí vai. O documento determina que a adesão de municípios ao modelo de equipe de saúde bucal é obrigatória, com metas fixas de cobertura populacional que devem ser atingidas até 2020, sob pena de perda do financiamento federal para a atenção básica. Não, tá? Essas metas não são fixas de cobertura, né, populacional, porque isso varia de cada município para cada município, tá? Então, essa questão aí não é coerente com a política. Então, só lembrando, tá, o que eu já tinha dito, né, que a população é descrita por cada equipe de atenção primária ou equipe de saúde da família é de 2.000 a 3.500 pessoas, que as unidades, né, que cada unidade dessa deve ter pelo menos 4 equipes para atingir seu potencial total, que eles, em média, cada unidade dessa fica aí com 10.000, pouco mais pessoas, né, 12.000. O teto máximo de equipes, né, de atenção primária, atenção básica, ou a equipe de saúde da família, com ou sem profissionais de saúde bucal, né, pelos quais o município e o Distrito Federal poderão fazer jus ao recebimento de recursos financeiros, deve ser pelo menos cada equipe por cada 2.000 habitantes. Em municípios e territórios com menos de 2.000, que uma equipe de saúde, né, que esteja lá, seja responsável por toda a população, é claro. E essa diferença, não é de se vai ficar com 2.000, 2.500, 3.000, é pela vulnerabilidade da população. E essa vulnerabilidade ela é calculada baseada nos condicionantes e determinantes de saúde. Só lembrando que a equipe mínima, tá? Das equipes de saúde da família, médico, preferencialmente especialista em medicina da família ou comunidade, enfermeiro, preferencialmente especialista, auxiliar ou técnico de enfermagem e agente comunitário. Não é uma equipe exclusiva, gente, é uma equipe mínima, tá? Ainda pode compor agente de combate à endemia, cirurgião dentista e técnico auxiliar de saúde bucal. Lembrar que o número de agentes comunitários de saúde ele vai variar, porque cada agente ele deve ficar no máximo com 750 pessoas. Sigamos, questãozinha 3, no que se refere à portaria 2.436, de setembro de 2017, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção à Saúde, que aprovou a Política Nacional de Atenção Básica no âmbito do SUS, assinaram a alternativa incorreta. Aí a questão já está destacada, mas nem sempre vai ser assim. Então, vai destacando essas palavras-chave que vão ajudar vocês a responderem a questão. A atenção básica engloba ações individuais, familiares e coletivas, com finalidade de promoção da saúde em vários aspectos e em várias frentes, com equipe multiprofissional e em território a ser definido, toda vez que essas ações são implantadas, pois esse local muda a cada ação, tá? O território ele não muda a cada ação, por isso que ele está incorreta. Está dizendo, até está tudo certo, e em território a ser definido, toda vez que as ações são implantadas, pois esse local muda a cada ação. Não, o território não muda a cada ação, ele é modificável, mas não é a cada ação de promoção à saúde. Vamos ver as demais? Devem ser adotadas estratégias que minimizem ou eliminem desigualdades ou iniquidades em qualquer espaço, de modo a evitar qualquer exclusão social. Isso é previsto por todas as políticas hoje do Sistema Único de Saúde, é previsto pelo SUS, não tem como pensar diferente disso, já que ele quer incorreta, não pode ser essa. A atenção básica deve ser ofertada integral e gratuitamente a todas as pessoas de acordo com as necessidades e demandas do território, sim. A atenção básica é a principal porta de entrada e centro de comunicação da rede, sim.
A gente viu, né? Uma questão bem Ai, chega, pessoal, não vou conseguir, né? Questão bem maliciosazinha, porque ela vai bem certo, e aí só no final que ele diz, pois esse local muda a cada ação, né? E não é dessa forma. Olha só, atenção básica, né? Isso aí está desse jeito na portariazinha. A atenção básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça, cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. Para o cumprimento previsto no inciso terceiro, serão adotadas estratégias que permitam minimizar desigualdades e iniquidades, de modo a evitar a exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde. Questãozinha 4. Transcorridos 34 anos desde a promulgação da Lei 8.080 e 8.142, é possível dizer que, mesmo com dificuldades e lacunas, foram as políticas direcionadas para o fortalecimento da atenção primária à saúde no Brasil que mais favoreceram a implantação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. Em 2017, a PENAB sofreu algumas atualizações, entre as mais expressivas, as relacionadas à composição das equipes e sua carga horária. Assim, assinale a alternativa que contempla corretamente o tipo de equipe descrita na PENAB atual e a carga horária semanal mínima do profissional de saúde. Equipe de atenção primária, a carga horária mínima, certo? Pela PENAB, a alternativa A, pela portaria 2436 é de 10 horas, mas com a portaria de consolidação 20 ou 30 horas. A equipe de atenção básica, ela já não tem mais previsão dela, tá? Mas na equipe de, né, no que a gente tinha anteriormente, também era permitido profissionais de 10 horas. A equipe de saúde da família, o profissional é no mínimo 40 horas, né? 40 horas. A equipe de atenção prioritária não existe essa equipe, tá? Existe a atenção prisional, que vai ter a mesma composição das equipes de atenção primária em termos de carga horária, e a equipe de saúde da família, aí sim, tá certo? É um dos maiores ganhos da PENAB. A equipe de saúde da família, como a gente disse, composta minimamente por enfermeiros e médicos especialistas, saúde da família ou comunidade, técnicos de enfermagem e agente comunitário de saúde, todos com 40 horas semanais, o que significa que não é cada profissional desse só pode estar vinculado a uma estratégia de saúde da família. E as equipes de atenção primária diferem, né, das equipes de saúde da família em sua composição, de modo a atender as características e necessidades de cada município. Você pode pensar, tá, seria ideal que todos os municípios tivessem equipe de saúde da família. De fato, a equipe de saúde da família é a equipe com a carga horária maior, com a composição maior, ela consegue chegar cada vez mais às ações, né, às famílias e aos territórios. No entanto, não é todo município que tem condição de fixar profissionais, não é todo município que tem essa característica, talvez precise de uma estratégia de saúde da família, uma equipe, saúde da família e outras equipes, então vai variar, tá? Mas ela deverá, né, toda a composição, então a PENAB permite e prevê mais de uma composição além da estratégia de saúde da família, mas que sejam atendidos, né, os atributos essenciais. Todas as equipes devem atender esses atributos essenciais: acesso de primeiro contato, longitudinalidade, coordenação e integralidade. As equipes de atenção primária deverão ser compostas minimamente por médico, preferencialmente especialista em medicina da família e comunidade, enfermeiros, preferencialmente especialistas em saúde da família, que vão ser cadastrados em uma mesma unidade, né, de saúde. As equipes de atenção primária poderão ser de duas modalidades. Olha aí, modalidade 1, a carga horária mínima individual dos profissionais deverá ser de 20 horas, com a população descrita correspondente a 50% da população, que seria para uma ESF, né? E a modalidade 2, carga horária mínima de 30 horas pelo profissional, que ele vai cuidar de 75% da população, que seria para uma equipe de saúde da família. Se é uma equipe daquela região ficaria com
3.000 pessoas, ela vai ficar com 75% dessas 3.000 pessoas, se for modalidade 2, cada profissional com 30 horas. Ok? Então, vamos lá. Questãozinha 5. A atenção primária à saúde é geralmente o primeiro ponto de contato, oferecendo atendimento abrangente, acessível e baseado na comunidade, que pode atender de 80% a 90% das necessidades de saúde de uma pessoa ao longo de sua vida. Na sua essência, a APS cuida das pessoas e não apenas trata doenças ou condições específicas. A professora Bárbara Sterfield propôs um redesenho dos atributos da APS. Dessa forma, assinale a alternativa que contempla um atributo. Tudo aí são aspectos importantes para o sistema de saúde, mas ela quer saber o atributo da atenção primária. A atuação em rede temática de cuidados, ela participa, tá? Mas não é um atributo. Que é rede temática, tá? Saúde da mulher, saúde do idoso, coordenação da média complexidade. Ela vai coordenar a rede como um todo, né? Coordenar o cuidado, perdão, e ordenar a rede, mas não se aplica isso como atributo. Acesso de segundo contato, não. Acesso de primeiro contato, se tivesse, seria o atributo. Longitudinalidade é o atributo. Regionalização é uma diretriz da APS. Então, vamos reforçar aqui, tá? Quais são os atributos essenciais, ó. Primeiro contato, integralidade, coordenação do cuidado e longitudinalidade. E os atributos também derivados: enfoque social, familiar, competência cultural e orientação comunitária. Além disso, a gente sabe que a PENAB ela tem os mesmos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, equidade, integralidade e universalidade, e tem os princípios organizativos ou diretrizes: descentralização, participação social, regionalização, hierarquização, tudo isso também está previsto na PENAB. Ok, amores? Questãozinha 6. Olha só, fala do PSE. Tati, por que ser trunfo? Porque quando a gente fala na PENAB como um todo, ela fala da atenção básica. E dentro da modalidade de atendimento da atenção básica, a gente tem o programa de saúde na escola. O edital não traz o decreto do PSE, mas possa ser que nas questões eles falem do PSE, eles vão poder falar, sem pedir minúcias do documento, uma vez que ele faz parte da atenção básica. O decreto 6.286, de 5 de dezembro de 2007, institui o Programa de Saúde na Escola, que tem por finalidade contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. Assinale a alternativa que aponta um dos objetivos do referido programa. Tati, não sei desse documento, ele não vai cair, não vou ler, mas pense no PSE. Promover a integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde, poderemos pensar, não é? Promover a descentralização a respeito da autonomia financeira, ou federativa, perdão, não é específico do Programa de Saúde na Escola. Estimular o controle social, tudo isso está previsto, não é? Dentro do SUS, mas ele está falando especificamente do programa, tem que ter cuidado. Quando a questão ela vem, às vezes tem muitas alternativas que nós poderíamos considerar como corretas, mas eu tenho que saber o que é que a questão quer, né? Então, ela está pedindo objetivo. Despertar a interdisciplinaridade e a intersetorialidade seria também, né? A intersetorialidade é muito importante. A saúde conversando com a educação. E a contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educantes. Pronto. De tudo isso aí, até que quando você lê o texto, ele diz formação integral. Então, o maior objetivo, ali do PSE, é colaborar com todas essas questões, intersetorialidade, interdisciplinaridade, controle social, mas o objetivo é formação integral do educando. Formação integral justamente para que ele entenda o que são ações de prevenção à saúde, que são prevenção de agravos, promoção à saúde, tá? Então, esse é um dos maiores objetivos. Olha aí, o PSE já tem uma nova portaria de 2017, né, e ele diz que são objetivos, né, que a portaria de 2017 fala da regra para adesão, né, dos estados e municípios ao programa. Promover a saúde e a cultura da paz, reforçando
a prevenção de agravos à saúde, bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação, articular as ações do SUS, né, as redes de educação básica pública, para ampliar o acesso e o impacto das ações relativas a estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis, contribuir para a constituição de condições para a formação integral dos educandos, olha aí, contribuir para a construção do sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos, fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar, promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes, e fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde nos 3 níveis de atenção. O PCE constitui estratégia para integração e articulação permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica. Ok? Questãozinha 7. Então, já entendem o programa de saúde na escola, caso ele apareça lá no contexto da atenção primária à saúde. Não vai se pedir especificamente os documentos, mas pode-se sim cobrar o PSE no contexto da política de atenção básica e dessa integração, dessa formação integral dos educandos, especialmente em territórios onde a gente tem a presença das escolas. E são estudantes da educação básica, tá, pessoal? Do ensino fundamental, ensino infantil, que é a faixa etária que eles pretendem atingir. A principal premissa da estratégia de saúde da família é tratar a saúde de uma maneira diferente do que estamos acostumados a ver, ou seja, prevenir ao invés de remediar. Ela considera não apenas o indivíduo, mas todo o meio no qual está inserido, o ambiente familiar, social e até mesmo geográfico. Além disso, a estratégia visa expandir, qualificar e consolidar os preceitos do SUS na atenção básica, ampliando a resolutividade e o impacto na saúde com uma ótima relação custo-efetividade. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. A ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, às vezes eles misturam estratégia com a equipe, geralmente, quando eles trazem em letra de caixa alta, é estratégia, e a equipe tá? Ezinho menor, né? O E minúsculo. A ESF tem, na figura do agente de endemias, o agente catalisador e de capilarização de ações da unidade no território, principalmente na promoção e prevenção, papel importante da educação e saúde. Esse papel, ele é do agente comunitário de saúde. O agente de combate a endemias, ele fica mais preso à questão territorial, né, ambiental desse território, combate, controle de vetores, essas questões. Essas catalisador e capilarizador das ações é o agente comunitário de saúde. O trabalho das equipes da estratégia não se limita à sua base territorial. Assim, para conhecimento da área de abrangência onde atua, elas devem realizar o mapeamento dos recursos existentes e avaliação dos dados demográficos e epidemiológicos locais. O trabalho, né, das equipes, elas têm uma base territorial, elas não têm obrigação de, elas sim se relacionam com outros territórios, mas conhecer ali toda a questão, elas devem se limitar ao seu território, né, para poder ter um domínio maior. O modelo da S busca favorecer a aproximação da unidade de saúde das famílias, promover o acesso aos serviços, possibilitar o estabelecimento de vínculos entre a equipe e os usuários, a continuidade do cuidado e aumentar, por meio da corresponsabilização da atenção, a capacidade de resolutividade dos problemas de saúde mais comuns, produzindo maior impacto na situação de saúde local, isso mesmo. Fortalece a aproximação das unidades das famílias, promove o acesso, se corresponsabiliza por esse usuário nos demais pontos de atenção da rede, é isso mesmo. Vamos ver a D? A S destina-se à população brasileira com foco na atenção primária e secundária? Não, foco na atenção primária. Ou seja, o conjunto de ações de saúde individual, familiares e coletivas, que envolve promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, reabilitação, redução de danos cuidados paliativos, vigilância e no cuidado contínuo integrado, abrangendo todas as categorias de saúde. É verdade, né? Geralmente substitui duas categorias por equipe multiprofissional, mas o problema maior aí é secundário, não é? Tem como diretriz a integralidade, a transversalidade, a equidade da atenção, a centralização da ação. Morreu aí.
Se você for lendo direitinho, é isso mesmo. Transversalidade, né? A política ela é transversal a outras políticas, integralidade, equidade, agora não é centralização das ações. Nada, nenhuma política no SUS prevê centralização das ações, é descentralizar. Coordenação, longitudinalidade do cuidado das famílias e das pessoas sob sua responsabilidade. Então, está errado aí, centralização das ações. Ó, a PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária para a expansão e consolidação da atenção básica. Serão reconhecidas outras estratégias de atenção básica, desde que observados os princípios e diretrizes previstos nessas portarias, né? Como a gente viu, outras estratégias, outras equipes, programa de saúde na escola, EMUT, né? Mas que tem um caráter preferencialmente as outras equipes transitórias, devendo ser estimulado em estratégia de saúde da família. Lembrando que existe um conceito dentro da PNAB, né, que se fala de responsabilidade sanitária, que justamente fala do território. O papel em que as equipes devem assumir seu território de referência, não é no município todo, não é na região toda, a distrição, porque dentro desse território tem uma população adscrita ali, uma população que vive naquele território, né, considerando questões sanitárias, então as equipes elas são responsáveis por esse território e, consequentemente, por essas pessoas, considerando questões sanitárias, ambientais, epidemiológicas, como surtos, epidemias, notificação, controle de agravos, fatores culturais e socioeconômicos, contribuindo por meio das intervenções clínicas, né, e sanitárias para o provedor de saúde da população, com residência fixa, os itinerantes, né, então a responsabilidade não é só de quem, a população de rua, se não tiver um consultório específico para eles, a responsabilidade sanitária é de quem responde por aquele território, né. Inclusive, pelos trabalhadores também daquela área adscrita, né? Então, a gente tem o território, é uma área descrita, ali tem população, e as equipes são responsáveis por toda a situação sanitária das pessoas que convivem naquele ambiente, aquele território. Leia o enunciado e responda. Visa a reorganização da atenção básica no Brasil, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é considerada pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho, com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Não tem como ser diferente aí, estratégia de saúde da família, tá? Não esqueçam. A gente também tem dentro desses territórios CAPES, né? Programa Mais Médicos, Programa de Volta para Casa, que tem relação aí com a rede de atenção psicossocial, mas nesse conceito aí não tem como ter dúvida, a gente já falou aqui várias vezes, estratégia de saúde da família. Também trouxe essa questão, apesar de ser muito fácil, para você ver como é que a banca, né, todas essas questões são da IDEACAN, ela pode trazer as questões. O anexo da portaria, né, 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, define os tipos de equipe de saúde. Leia o enunciado abaixo e responda. Constitui uma equipe multiprofissional interdisciplinar, compostas por categoria de profissionais da saúde, complementares a equipes que atuam na atenção básica. É formada por diferentes ocupações, profissões e especialidades da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte clínico, sanitário e pedagógico aos profissionais de outros tipos de equipe. O enunciado se refere ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família, o NASF, que agora a equipe é mútua, porque ele fala multiprofissional interdisciplinar, composto por categoria de profissionais de saúde complementar as que atuam na atenção básica, né? Então, a equipe de saúde da família, a equipe de atenção básica, a equipe de estratégia de agente comunitário de saúde, né? E equipe de atenção para a população específica são as equipes já previstas de forma regular pela PNAB 2017. E ela ainda traz o NASF, que é justamente para dar esse apoio. Então, é previsto. Ó, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família constitui uma equipe multiprofissional interdisciplinar, compostas por categoria de profissionais da saúde complementares e equipes que atuam na atenção básica, é formada por diferentes ocupações, profissões e especificidades da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte clínico e pedagógico aos profissionais das equipes de saúde da família e atenção básica, que hoje são as equipes de atenção primária.
O NAS não existe mais, mas como a portaria de 2017 pode ser que ele apareça, mas hoje, nessa mesma caracterização, se tem as equipes EMUT, que a última portaria foi de 2023, tá? Então, são equipes compostas por profissionais da saúde de diferentes áreas do conhecimento, que atuam de maneira complementar e integrada às demais equipes de atenção primária à saúde, com atuação corresponsável pela população e pelo território, em articulação intersetorial e com a rede de atenção à saúde. Quais são as diretrizes da EMUT? Que era muito parecido com as diretrizes do NASF. Facilitar o acesso da população aos cuidados em saúde, por meio do trabalho colaborativo entre profissionais e as equipes citadas, né, no artigo 4º, são as equipes de atenção primária, equipes de saúde da família, né, pautar-se pelo princípio da integralidade, ou seja, para que todas as necessidades de cuidado sejam atendidas, né, de forma integral para esse usuário, ampliar o escopo de práticas em saúde no âmbito da APS e do território, integrar práticas de assistência, prevenção, promoção, vigilância e formação em saúde na APS, favorecer os atributos essenciais e derivados da APS, conforme orientado pela PENAB, por meio da atenção interprofissional, de modo a superar a lógica da fragmentação do cuidado que comprometa a corresponsabilização clínica, né? Então, não se fala no SUS, de forma geral, nas políticas, de fragmentar nada. Se fala desse cuidado colaborativo, da interdisciplinaridade, da integração, né, da matriz clínica, do cuidado ampliado, tá? Oportunizar a comunicação, integração e articulação da APS com os outros serviços da rede e intersetoriais, contribuindo para a continuidade de fluxos assistenciais, contribuir para aprimorar a resolubilidade da APS, né, porque daí a gente vai ter outros profissionais para ajudar a resolver os casos e as necessidades, pessoal de saúde da população, proporcionar que a atenção seja contínua ao longo do tempo, por meio da definição, essa continuidade e longitudinalidade, por meio de profissional de referência da EMUT e de equipe vinculada, a fim de qualificar a diretriz da longitudinalidade do cuidado. Questãozinha 10. Com base no que regula a Política Nacional de Atenção Básica, o Ministério da Saúde, Tati, antes de eu passar para cá, né, quem pode compor a EMUT? Fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo, TO, praticamente todas as especialidades médicas, cardiologia, acupunturista, dermatologista, tá? Porque, de fato, essas profissionais não compõem, né, as estratégias de saúde da família não compõem as unidades básicas. Com base no que regula a Política Nacional de Atenção Básica, o Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos do Bloco de Atenção Básica aos municípios e ao Distrito Federal quando não houver alimentação regular por parte dos municípios, do Distrito Federal, dos bancos de dados de informação, não se comprovar que os municípios ou o distrito estejam seguindo as recomendações expressas do ministro da Saúde no tocante à política de saúde local. Como é que é a política de saúde local? E ele está falando de ministro da Saúde. Não, isso aí não tem nada a ver. Se for detectado por meio de autoria federal, estadual, malversação do desvio da finalidade de utilização de recursos. 1 e 2, tá? Está dizendo que vai suspender o recurso. 1 e 3, perdão. Veja porque a 2 está errada. Não se comprovar que os municípios, ou o Distrito Federal, no caso municipal, esteja seguindo as recomendações expressas pelo ministro da Saúde no tocante à política de saúde local. Ser ministro da Saúde não é política local, tá bom? Então, vamos ler aí o que é que diz, né, a PENAB. Suspensão do repasse, porque lembre-se que a atenção básica é financiamento tripartite, tá? Cada um, o Ministério da Saúde, o Estado e o próprio município têm responsabilidade no seu financiamento, né, das ações da PENAB, ações de serviço da PENAB. Então, o Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos da atenção básica aos municípios do Distrito Federal quando, né, não houver alimentação regular por parte dos municípios e do Distrito Federal dos bancos de dados. Como? Inconsistência do sistema de cadastro de estabelecimento de saúde, por duplicidade, ausência de profissional, né, de equipe mínima, o erro no registro, conforme normatização. Então, por isso, é uma preocupação de sempre cadastrar as equipes. Se não cadastrar as equipes, não vai haver repasse. Não envio da informação, né, da produção por meio do sistema de informação da atenção básica vigente por 3 meses consecutivos. Então, não, por isso que o pessoal é sempre preocupado com a produtividade, colocar os dados. Se não colocar, não vai haver repasse do governo federal. E quando foi identificado, né, por meio de auditoria federal, estadual e municipal, malversação ou desvio de finalidade
da utilização dos recursos. Ok? Questãozinha 11. O cuidado de forma idealizada, recebido e vivido pelo paciente, o usuário, né, é somatório de um grande número de pequenos cuidados parciais que vão se complementando. Tecnologia dura, leve e dura, né, aí ficou como levedura, tem um tracinho aí, viu, gente? E leve é como Merri classifica as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, inclusive no âmbito da atenção básica. Sobre tais tecnologias, a afirmativa incorreta. A leve se refere à tecnologia das relações, do tipo produção de vínculo, autonomia, né, de automático, acolhimento, gestão como uma forma de governar processo de trabalho, isso mesmo. Tecnologia leve e dura diz respeito às tecnologias da relação, das relações, está repetindo, né, lá, de produção de vínculo, autonomização, acolhimento e gestão como uma forma de governar processo de trabalho, não, isso é a leve, como a gente já viu, por isso que está incorreta. A levedura de respeito ao conhecimento formal, saber fazer estruturado e organizado, isso mesmo, inclusive através de protocolos, fluxos, e a dura de respeito ao aparato tecnológico como equipamentos, máquinas, normas e estrutura organizacional. Perfeito, é isso mesmo. Tá bom? Então, vamos reforçar. Em realidade, o cuidado é um somatório de decisões quanto ao uso de tecnologia. E essas tecnologias, 3 tipos de tecnologia, são percebidos na atenção básica, média e alta complexidade. Agora, existem ênfase. Quando a gente fala na ênfase, no caso da atenção básica, há uma ênfase maior para a tecnologia leve, né? Então, ele diz, né, em realidade, o cuidado é um somatório de decisões quanto ao uso de tecnologias, de articulação de profissionais e ambientes em um determinado tempo e espaço, que tenta ser o mais adequado possível às necessidades de cada paciente. Tecnologias envolvidas no trabalho em saúde. A leve refere-se às tecnologias das relações, do tipo produção de vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar processo de trabalho. A levedura de respeito aos saberes bem estruturados, que operam no processo de trabalho em saúde, como a clínica médica, a clínica psicanalista, a epidemiologia, taylorismo e feiolismo, né? Organizações, saberes estruturados, representados através de exemplos, né? Fluxos, protocolos, enfim. E a dura é o uso de equipamentos tecnológicos do tipo máquina, normas e estruturas organizacionais. Ok? E a última questãozinha 12. Atenção básica à saúde, a partir de seus atributos essenciais, presta cuidado ao indivíduo e à coletividade, com medidas que visam modificar os chamados determinantes sociais da saúde. Assinale a afirmativa que abrange os determinantes sociais, que a gente sabe que são reconhecidos, né, para analisar, se analisa o território baseado na influência desses determinantes e condicionantes. Determinantes genéticos e biológicos, não. Determinantes sociais já diz, não é essa questão genética e biológica. A determinantes de comportamento e estilo de vida, como hábitos pessoais relacionados à dieta, atividade física, uso do álcool e do tabaco. Poderia ser essa, mas a gente vai ver que a D ela é mais abrangente, inclusive engloba esses aspectos. Determinantes de oferta e atendimento médico, não obrigatoriamente. Como a qualidade e a integração da disponibilidade de serviço, o acesso ao serviço é um determinante, né, de saúde. Mas ela fala atendimento médico e tudo, não tem relação direta com isso. E a D, de fato, é a mais completa, que se você pensar, engloba até o que está na B, e ele diz com maior precisão, né? Determinantes sociais, econômicos e ambientais, como a educação, a renda, a moradia, o saneamento básico, o trabalho, os serviços de saúde, o ambiente social e a segurança. Então, só lembrando, né? Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, né? Alimentação, então a saúde tem como condicionantes e determinantes de sua situação, né? Para o indivíduo. Moradia, saneamento básico, alimentação, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais, como saúde, educação, lazer. Não é isso? E assim eu chego ao final de mais um encontro, o pessoal trouxe aí a PENAB, ratifico minha disponibilidade, qualquer dúvida, qualquer sugestão, entra em contato com a plataforma para a gente poder se comunicar, tá bom? E eu poder ajudá-los no que for possível. Muito obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.